Meus amigos, o Brasil ainda tem jeito. E por que eu falo isso? Vocês acompanharam o que Donald Trump vem fazendo nos seus primeiros dias de mandato? Meu amigo, ele deixou a esquerda toda desesperada. A Colômbia estava assim como o Brasil. Não porque Trump não pode fazer tudo, não porque ele não pode aplicar sanção desse jeito, ele não pode, é questão de soberania, etc. Assim que Trump tomou a decisão, fez a Colômbia já voltar atrás. E isso pode acontecer no Brasil. Eu quero te mostrar tudo. Claro, antes eu peço para você me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá? É muito importante que os brasileiros entendam o que está acontecendo no Brasil, tá ok? E meus amigos, antes de tudo eu quero te mostrar aqui um recado do Marcel Van Hatten falando sobre a presidência da Câmara. É muito importante que os brasileiros vejam que, por mais que Bolsonaro tenha feito alguns acordos e a gente confia na experiência dele, né, do capitão Bolsonaro, porque ele viveu na política, ele sabe as coisas que acontecem lá dentro, mas alguns opositores não estão satisfeitos com as decisões que estão sendo tomadas e resolveram fazer isso aqui, olha aí. Muitíssimo, para não dizer que já está praticamente confirmado que nessa semana lançarei a candidatura à presidência da Câmara. É uma discussão que a gente tem feito já há algumas semanas, para não dizer meses, dentro da oposição. Tem muita gente dentro da oposição insatisfeita com as opções colocadas, na verdade uma opção só, porque o PSOL nunca seria opção, né, que é a outra candidatura. Hugo Mota é representante do Republicanos e do Centrão. E nós percebemos que ao longo desses últimos anos em que o Centrão esteve à frente da presidência da Câmara, muitas pautas importantes não andaram ou até retrocederam. Nós tivemos o PL das fake news, que só não foi realmente aprovado, né, porque houve mobilização popular, porque a depender da presidência da Câmara teria sido aprovado. Nós tivemos o retrocesso no voto impresso, que foi uma articulação também ali da presidência da Câmara e dos partidos do Centrão para que fosse rejeitado, junto com a articulação feita pelo Supremo Tribunal Federal e pelo TSE. Tivemos também a prisão após condenação em segunda instância, ou melhor, o fim disso, né, que acabou permitindo a volta do Lula à presidência depois, mas a liberdade, e isso também acabou sendo barrado, né, a volta da prisão após condenação em segunda instância pelo Centrão. E para não deixar, né, de lado a história do Daniel Silveira, né, a sua prisão só foi mantida pela Câmara porque houve articulação do Centrão para isso. Então, eu não posso concordar com uma candidatura que tem hoje o apoio do PT e, na minha opinião, a primeira pauta de um presidente da Câmara tem que ser o impeachment do Lula. E ter um candidato à presidência da Câmara que não tem compromisso com isso, não tem compromisso com o combate aos abusos de autoridade, não tem o compromisso, claro, com a defesa das prerrogativas, pelo menos a gente não viu isso, espero que isso mude, né? Quem sabe até lá o Mota possa mostrar que é diferente, né? Essas preocupações todas nós temos, é por isso que muito provavelmente nos próximos dias, talvez amanhã mesmo, a gente já faça esse lançamento da candidatura à presidência da Câmara, esperando, viu, Lacombe, que a oposição possa se articular em torno ou do meu nome, ou se houver outro nome, de outro nome, mas que não deixe de apresentar uma alternativa para a população brasileira. Então a gente está nessa situação, pessoal, é muito importante isso que está acontecendo. O brasileiro nos últimos anos ele já entendeu a importância que tem o voto em deputado e senador e principalmente quem é o presidente da casa, porque é ele que coloca as pautas para serem votadas, é ele que coloca a casa para funcionar. A verdade é essa. Então a gente tem dois problemas aqui, né? Dois problemas não, duas opções, duas divisões. A direita se separou. Muitos falaram que a gente não podia separar a direita, não fazem isso, não arrumem briga, vai separar a direita, mas no fim isso aconteceu. A direita limpinha, né, a direita nova aí, que vem, os novos parlamentares de direita, não aceitam que Bolsonaro, com a experiência que tem, né, com toda a articulação política que ele tem, etc., não aceitam que Bolsonaro apoie. Hugo, esse aí é o próximo, né, o próximo presidente da Câmara depois do Arthur Lira, e também o Alcolumbre no Senado. Eles não aceitam, por quê? São realmente pessoas, como o Marcel Van Hatten acabou de dizer aqui, não colocaram, né, o que a gente queria mesmo para andar, ajudou a esquerda, ajudou o Lula, ajudou o STF, então assim, realmente ficamos numa situação muito difícil, né, onde a gente tem que apoiar um cara desse pra gente ganhar algumas cadeiras, ganhar algumas comissões para poder fazer alguma coisa.
Mas a oposição, por outro lado, já pensa de uma forma diferente. Eles não acham que é tão importante assim essas cadeiras, tão importante assim essas comissões, pra gente colocar alguma coisa pra votar, não. Eles acham que o importante agora é fazer a oposição, é ir contra esse governo, ir contra os presidentes da casa que compactuam com os abusos que venham cometidos por esse governo. Então é por isso que foram divididas essas duas formas da direita. Bolsonaro tentando fazer acordos para poder ganhar algum espaço na Câmara, né, no Congresso num todo, no Senado, na Câmara, para poder votar alguma coisa, fazer algum barulho. Mas, por outro lado, alguns parlamentares não aceitam essa ideia de fazer acordo com o centro, de fazer acordo com a esquerda, e que vão fazer oposição até o final. E se for para lançar uma candidatura para perder, uma candidatura de protesto, eles vão lançar. Então a gente ficou nesse meio, né, dessas duas opções. Eu quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. É muito importante a sua participação, principalmente num tema tão delicado desse jeito, porque muitos seguem Bolsonaro sem questionar. Bolsonaro tem experiência, ele praticamente salvou o Brasil em 2018, onde ele mostrou, né, escancarou o esquemão que tinha na política, onde a direita e a esquerda eram todos juntos pelo poder, e ele ajudou a acordar esse povo brasileiro. Inclusive, esses novos deputados que hoje estão se separando de suas ideias, foram também deputados que ele ajudou a colocar ali, que ele ajudou a eleger. Então a gente tem que ter essas duas vertentes, a gente precisa saber conduzir de forma séria, porque é um assunto delicado. E eu quero pedir para você comentar aqui embaixo. Você concorda com o Bolsonaro que nesse momento de fragilidade, onde todos os órgãos, né, tudo foi estruturado para esse esquema de poder do Lula, onde eles conseguiram colocar as suas cabeças ali no STF, em órgãos essenciais, né, como também a OAB, que nunca fala nada sobre o STF, o Senado, que não pauta impeachment do STF. Então tem toda essa questão. Você acha que realmente a gente tem que fazer oposição com tudo, não aceitar nenhum tipo de acordo? Ou, como o Bolsonaro está fazendo agora, tentar algum tipo de acordo, tentar algum tipo de espaço e ir ganhando espaço, né? E colocando pessoas de direitas em algum lugar. Comenta aqui embaixo, porque é muito importante a sua participação. E, meus amigos, Donald Trump colocou o presidente da Colômbia para correr com o rabinho entre as pernas. Ele tinha batido no peito e tinha chamado os países da América Latina para ir contra as decisões do Trump, porque não pode ser assim. Mas olha só o que aconteceu. O narcoditador da Colômbia, Gustavo Petro, aquele que fala que cocaína não faz mal, um narcoditador socialista, né, que basicamente está destruindo a Colômbia mais do que ela já estava destruída, praticamente declarou guerra ao Donald Trump. Donald Trump, como vocês sabem, está deportando todos os imigrantes ilegais. Se são pessoas ilegais, estão cometendo crime, e ao invés de prender essas pessoas, ele está devolvendo essas pessoas aos seus países. Aí o Gustavo Petro, da Colômbia, disse que não vai aceitar o povo de volta. Não vou aceitar, não quero saber se o avião não pousa aqui. Rapaz, o trem deu merda. O Donald Trump vai lá e solta essa daqui, ó. Eu acabei de ser informado, ele conta, né, que acabou de ser informado que o presidente colombiano socialista lá, Gustavo Petro, que já está muito impopular entre as pessoas dele, negou os voos a serem pousados, o que causaria um perigo à segurança nacional. Então ele determinou que a administração para tomar as seguintes medidas. 25% de tarifas em todos os bens, tudo que vier da Colômbia para os Estados Unidos em uma semana, e 25 tarifas em uma semana. As tarifas de 25 vão ser aumentadas para 50. Banir o visto de viagem para todos os membros do governo colombiano, aliados e amigos e apoiadores, desculpa. E todos os membros do partido, a família dos membros e apoiadores do governo também ficariam sem o visto. Cara, o cara foi com tudo aqui, velho. Mais proteção, uma proteção redobrada na fronteira para colombianos, e apreender todos os bens da Colômbia nos Estados Unidos. Isso porque o Gustavo Petro foi lá e deu uma de graúdo, né? Ele deu uma de Janja. Sabe quando a Janja soltou um fuck you Elon Musk? Pois é. O Donald Trump revidou, e o que aconteceu? Logo depois que o Donald Trump revidou, Gustavo Petro recua. Colômbia recusa deportados, Trump ameaça com tarifas e Gustavo Petro recua. Não só recuou, né, se não fosse bastante, mas o doido
soltou isso aqui, gente. Vou colocar aqui na tradução. O cara surtou totalmente. Vamos pegar a tradução aqui, ó. Vamos comigo. Trump, não gosto muito de viajar para os Estados Unidos, é meio chato, mas confesso que tem coisas que valem a pena. Eu gosto de ir nos bairros negros de Washington. Lá vi toda uma briga na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos com barricadas, o que me pareceu estúpido, porque deveriam se unir. Confesso que gosto de Walt Whitman, e Paul Simon, e Noam Chomsky, são todos socialistas aqui, e Miller. Confesso que Sacco e Vanetti, que tem o meu sangue na história dos Estados Unidos, são memoráveis e os sigo. Eles foram assassinados por líderes operários com a cadeira elétrica, pelos fascistas que estão dentro dos Estados Unidos e também dentro do meu país. Não gosto do seu petróleo, Trump. Vai destruir a espécie humana por causa da ganância. Talvez um dia, tomando um uísque que aceito apesar da minha gastrite, possamos conversar francamente sobre isso. Mas é difícil, porque vocês me consideram uma raça inferior, e eu não sou, nem nenhum colombiano é. Então, se você conhece alguém que é teimoso, sou eu, ponto final. Com a sua força econômica e arrogância, pode tentar levar a cabo um golpe de Estado, como fizeram em Allende. Mas eu morro na minha lei, resisti à tortura e resisto a você. Não quero traficantes de escravos perto da Colômbia. Já tínhamos muito e nos libertamos. O que quero ao lado da Colômbia são os amantes da liberdade. O cara é um ditador, meu Deus do céu. O que quero ao lado da Colômbia são os amantes da liberdade. Se você não puder me acompanhar, irei para outro lugar. A Colômbia é o coração do mundo e vocês não entenderam. Essa é a terra das borboletas amarelas, da beleza dos remédios, mas também dos coronéis Aurelianos Buendia, dos quais sou um deles, talvez o último. Você vai me matar, mas eu sobreviverei na minha cidade, que é anterior à sua, nas Américas. São pessoas dos ventos, das montanhas, do mar, do Caribe e da liberdade. Você não gosta da nossa liberdade? Ok, eu não aperto a mão de traficantes de escravos. Aperta a mão de herdeiros libertários, brancos de Lincoln e dos meninos camponeses negros e brancos dos Estados Unidos. Cara, o cara tá totalmente surtado. Cujos cúmulos chorei e rezei no campo de batalha, lá. Eles são os Estados Unidos e diante deles eu me ajoelho, diante de mais ninguém. Faça-me presidente, e as Américas e a humanidade responderão. Faça-me presidente, e as Américas e a humanidade responderão. A Colômbia agora deixa de olhar para o norte, olha para o mundo. O nosso sangue vem do sangue do califado de Córdoba, da civilização daquela época, dos romanos latinos do Mediterrâneo, da civilização daquela época que fundou a república, a democracia em Atenas. Nosso sangue tem os negros resistentes transformados em escravos por você. Na Colômbia é o primeiro território livre da América, antes de Washington. Em toda a América, lá tem refúgio nas suas canções africanas. O cara é doido. Gente, o trem não para. Você nunca nos dominará. Seu bloqueio não me assusta, porque a Colômbia, além de ser o país da beleza, é o coração do mundo. Eu sei que você ama a beleza, mas não desrespeite, e ela lhe dará sua doçura. A Colômbia está aberta para o mundo todo a partir de hoje. De braços abertos, somos construtores da liberdade, vida e humanidade. Eles me informaram que vocês colocaram uma tarifa de 50% sobre o fruto do nosso trabalho humano para entrar nos Estados Unidos. Eu faço o mesmo. Que nosso povo plante o milho que foi descoberto na Colômbia e alimente o mundo. Gente do céu, o cara tá completamente surtado. Vai ver, ele tá tendo uma viagem naquela coisinha que ele tanto defende. E aqui, vocês podem ver, eu estou no perfil do Gustavo Petro, que é o socialista terroristazinho, narcotraficante, que agora é presidente da Colômbia, mas tem uma rejeição altíssima. Pronto, será que a guerra vai ser a guerra entre Estados Unidos e Colômbia? Então, como vocês puderam ver, o presidente da Colômbia, ele surtou depois da decisão do Trump. Ele voltou atrás, mas deu aquela leve surtada. Ele tinha dito que não, que a Colômbia não ia aceitar, que iam aplicar as taxas de volta, que ia acontecer aquilo outro, pagando assim, de que não, eu vou fazer. Colômbia, um dos grandes países aí, comunistas, socialistas, ditadores, que está durante um tempo também dominado, e o povo lá já fez manifestação, depois dessa surtada dele. Foram para as ruas, pediram fora Petro, ele teve que voltar atrás e abaixar a bolinha para os Estados Unidos. E por que eu tô falando sobre isso, meus amigos? Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa parecida. Os ministros da Suprema Corte estão fazendo piadas
com os seus vistos, né? Não, porque meu visto vai ser cancelado lá, tal, não vai dar pra mais fazer viagem pra Disney, hahaha. Estão fazendo suas piadinhas, estão falando que a soberania do Brasil não vai aceitar tal coisa, inclusive até deram uma surtada, né? Porque veio, né, um avião que trouxe, né, uma deportação de brasileiros que estavam lá ilegalmente nos Estados Unidos. Veio mais de 40 aviões na época do Biden e o Lula nunca falou nada. Eles vieram também algemados, presos, tudo bonitinho, do jeito que veio agora. E o Lula nunca falou nada. Chegou o avião enviado pelo Trump, fizeram um showzinho, né? Então a gente tá vendo que o Brasil tá aí pagando de soberania, né? De que não, porque os Estados Unidos não pode fazer isso e aquilo, porque os ministros estão fazendo brincadeirinha de perder o visto, porque não ligam de entrar nos Estados Unidos. Eles estão fazendo assim como a Colômbia fez. Só que na hora que o Trump assinar lá tarifas de 25% de tudo que sai do Brasil, para entrar no Brasil, tarifas de 50%. Visto do Lula, do Alexandre de Moraes, do Barroso, dos seus companheiros, dos seus parceiros, das suas famílias, dos seus apoiadores, vamos cancelar tudo. Aí, meu amigo, sabe o que vai acontecer nessa hora? Vão ter que fazer a mesma coisa que o presidente da Colômbia, voltar atrás, abaixar a cabeça, ficar com medo, sabe por quê? Porque se ele impõe tarifa desse jeito, a inflação bate lá no teto, tudo vai ficar tão mais caro. Mas eu não estou falando de aumentar R$1, R$2, não. Eu estou falando de um aumento exponencial gigante, que vai fazer com que o governo caia. Aí o povo já está querendo ir pra rua para pedir impeachment do Lula. Já está acontecendo. Se acontece tarifa, se acontece mais imposto em cima de tudo que entra e sai do Brasil e deixa tudo mais caro, aí, meus amigos, o governo cai no outro dia. Então eles vão ter que voltar atrás. Então, esperança, meus amigos. Donald Trump não é o salvador da pátria. Ele também não é um homem certinho que faz tudo de acordo com as coisas certinhas, do jeito que tem que ser. Não, ele tem os interesses dele. Ele tem os interesses dos Estados Unidos. Ele quer, né, principalmente governar para o seu povo. Ele já falou que vai lutar contra a censura, vai lutar pela liberdade nos outros países. Vai, isso é uma promessa dele. Mas obviamente ele tem, né, comercialmente falando, os seus interesses e interesses dos Estados Unidos. Mas a coisa vai mudar. Ele não é o salvador, mas esses governos ditadores que cerceiam liberdades, que não deixam o seu povo se manifestar, que perseguem opositores políticos, esses governos vão sofrer na mão do Trump e ele vai fazer com que eles recuem. Isso é uma promessa de campanha. Ele prometeu isso para o mundo. Isso vai acontecer. Quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, né? Essa posição é muito importante que você se imponha aqui, que você não deixe eles te calarem, que você não deixe eles colocarem medo em você, porque é isso que eles querem. Quando todos os brasileiros abaixarem a cabeça e falar assim, não, eu não vou mais contra esse governo, eu tenho medo de ser preso, eu tenho medo deles virem aqui me colocar multa, me calar, me cercear, aí já era. Quando eles conseguirem fazer isso, acabou. Não tem mais oposição no Brasil, eles dominam para sempre. Até lá, a gente tem que continuar lutando e tentando trazer mais pessoas ainda pra falar, pra lutar, pra denunciar, pra ir pra cima desse governo, porque a gente não pode deixar as coisas do jeito que tá hoje, tá ok? Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Comenta aqui embaixo, tá? Muito importante mesmo. Muito importante a sua participação. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.